Amém. Senhor, nós te damos graças nessa manhã. Deus, obrigada, Pai, porque estamos aqui, porque Tu nos trouxeste. Pai, porque, Senhor, podemos Te louvar e Te adorar. Senhor, que eu suma neste momento, Teu Espírito Santo nos pegue e fale conosco, Pai, os Teus mistérios e nos coloque em patamar acima do que nós já vivemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Podeis assentar de verdade agora, amém. Queridos, quem puder acompanhar com a palavra, Gênesis 30, verso 1 e 2. Abre sua Bíblia em Gênesis, capítulo 30. Isso aí, gente, muito ânimo pela manhã, uma manhã de poder. A palavra do Senhor diz: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Só essa parte. Queridos, Raquel, ela tinha um esposo maravilhoso. Ela tinha um esposo que a amava muito. Ela tinha um esposo que trabalhou 14 anos para estar com ela. 14 anos para se casar com ela. Porém, Raquel, ela era infeliz. E Raquel, apóstolo, ela não era infeliz apenas porque não tinha filhos. Não era apenas isso, mas porque ela colocava em Jacó a expectativa daquilo que só Deus poderia fazer na vida dela. E a expectativa de Raquel estava desalinhada com a vontade de Deus. Ela não encontrava a felicidade porque ela colocava a expectativa no homem e ela deveria colocar a expectativa em Deus. Ela esperava do homem aquilo que só Deus podia fazer. E Raquel estava desalinhada com o plano que Deus tinha para a vida dela. Muitas vezes nós ficamos tristes, vivemos a nossa vida e achamos que não temos felicidade. Porque, pastor Craveiro, a nossa felicidade, ela não está alinhada à expectativa daquilo que nós procuramos. Porque nós procuramos a felicidade no lugar errado. Nós muitas vezes procuramos a felicidade no lugar errado. E por isso nós achamos que nós não estamos felizes. É como recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Deus fala: olha, vai por aqui. Aí você insiste e vai pelo outro lado. E Deus fala: olha, a linha é aqui. Mas você insiste em ir por lado que lhe causa dores. Por isso recalcitrar contra os aguilhões de Deus. E hoje eu quero falar nessa manhã sobre alinhamento de expectativa. Repita você comigo: alinhamento de expectativa. E o alinhamento, queridos, ele não acontece de forma abrupta, robótica, mas ele faz parte de um processo. E muitas vezes nós estamos assim tão ansiosos, apóstolo, para alcançar algumas promessas da nossa vida, que nós ignoramos os processos, e os processos são um caminho que nos levam até a promessa. Entendam uma coisa, queridos, tem batalhas que não tem como nós fugirmos dela. Tem batalhas que são batalhas nossas, elas vão existir, elas fazem parte do processo. Nós precisamos batalhar as nossas batalhas, que são parte dos nossos processos. A ansiedade não pode querer tirar do nosso caminho o processo, porque o processo é o caminho para chegar à promessa. E quantos de nós não queremos encarar isso, não acreditamos nisso, nós fugimos disso. E sabe o que a gente faz no final? A gente aborta o processo.
E abortando o processo, nós abortamos a promessa. E isso é muito triste quando acontece, porque as batalhas fazem parte das nossas vidas. Em nenhum momento Deus nos enganou. Ele falou o tempo todo que nós iríamos passar por águas, e o que ia acontecer, queridos? As águas não iriam nos submergir. Vamos lá, as águas não iriam nos... Deus falou também que nós iríamos passar pelo fogo, e que o fogo não iria nos... De novo, o fogo não iria nos... Exatamente. Porque sem o processo não há promessa. Talvez você esteja aqui nessa manhã hoje, tenha vindo pensando em tantas lutas, tantas batalhas, tantas dificuldades, tantos senões na sua vida, e ainda não enxergou que esses senões, essas batalhas, é o caminho que Deus estabeleceu para você chegar no milagre. Eu quero te dar uma palavra de encorajamento nessa manhã. As suas lutas não podem levar às desistências. As suas lutas têm que ser um impulsionamento para você chegar no seu destino. E existem 4 pontos que nós temos que alinhar para romper e alcançar a promessa. O primeiro ponto que eu quero falar: você precisa alinhar a sua direção. Preste bem atenção, a direção é muito mais importante do que a velocidade. Raquel, ela no ímpeto de ansiedade, ansiosa, o que ela fez? Ela queria tanto filhos, que ela pegou as concubinas e deu para o esposo dela, e falou: tenha filho com as minhas servas, porque eu não posso lhe dar filhos. Ela quis acelerar para chegar na promessa. Ela sabia que seria mãe, porque Deus já lhe tinha falado. Mas ela não quis esperar, não quis passar pelo processo. Ela entendeu que para ela o mais importante era a velocidade. E aí o que aconteceu? Ela chegou num dado momento e falou para Jacó: aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar famílias. Meu Deus do céu, quantas vezes nós falamos que Deus muda circunstâncias, e nós paramos no caminho por causa das circunstâncias. Nós falamos: o nosso Deus é poderoso. Nós declaramos aqui agora com louvor: nunca vi Deus mover montanhas. E Deus está movendo montanha. Não sei se é assim a música, mas acho que é por aí, né? Já vi Deus. É isso aí. Gente, ajuda. Como é que é o refrão da música? Mover montanha. Vamos, gente. Deus fará outra vez. Já vi. É isso mesmo, é isso aí. A gente fala tudo isso, mas quando vem as circunstâncias, mesmo sabendo que Deus faria qualquer coisa por nós, faria qualquer coisa para nos levar para o milagre, e aí a gente para por causa das circunstâncias. Para porque as dores chegaram. Para porque a briga chegou. Para porque o cônjuge entrou em crise com você. Para porque o emprego sumiu. Para porque os negócios fugiram. Quantas vezes as circunstâncias que nós declaramos, por que muitas vezes nós cantamos, Luzia, nós cantamos mentiras. Por que nós cantamos? O crente não fala mentira, mas muitas vezes canta. Porque ele declara no louvor, e você tome cuidado. Porque você está louvando, você está declarando. E a sua vida não pode estar desalinhada com aquilo que você declara. Eu aprendi isso há algum tempo na minha vida.
Muitas vezes a gente faz brincadeiras contra nós mesmos. Lá atrás, quando eu comecei a minha vida empresarial, há mais de 20 anos atrás, eu brincava com os meus amigos. Eu era muito bem sucedida ali no início, e muitas vezes meus amigos falavam alguma coisa, eu falava, não sou empresária não, eu sou sofresária. E aí passou um tempo, eu me tornei sofresária mesmo. Depois resolvi tudo, mas passei um momento de luta. Porque a nossa boca, ela não pode andar diferente dos planos de Deus. E o que aconteceu? Raquel, ela perdeu a direção, porque ela quis a velocidade. Quantos de nós estamos fazendo isso com as nossas vidas? Nós temos que seguir uma direção, passar pelo processo, mas nós preferimos o que? A velocidade. Aprenda uma coisa, o nosso Deus é tão poderoso, Ele não se limita às circunstâncias, que Ele não precisa. Apóstolo Fábio, eu vou te falar uma coisa, que o meu coração ardeu agora. Sabe o que acontece? Deus não precisa eliminar nossos inimigos para nos honrar diante dEle. Ele nos unge e nos honra diante dos nossos inimigos. Aplauda Jesus aí. Gente, olha como Deus, é poderoso. João Batista, ele nasceu de um ventre o quê? Estéril. Jesus nasceu de um ventre o quê? Virgem. Por que você acha que você precisa de circunstâncias favoráveis para que você viva o seu milagre? Nós servimos um Deus que não tem limites. Então, o nosso foco, nós precisamos alinhar a nossa direção. Olha que bobagem de Raquel. Raquel focou na velocidade, e aí ela deu as concubinas, Manu, para o marido ter filhos, e depois foram esses filhos das concubinas que trouxeram muitas dores, quando Deus deu José e Benjamim para Raquel. Porque embora haja os nossos erros, a gente pode estabelecer caminhos tortuosos para nós vivermos. Raquel estabeleceu caminhos tortuosos, porque ela não precisava fazer o que ela fez. Ela quis a velocidade, ela não focou na direção. Precisamos alinhar a nossa direção. E aí o que aconteceu? Deus deu para ela nada mais, nada menos do que José e Benjamim. Filhos maravilhosos, filhos da promessa, filhos que marcaram gerações e gerações. Porém, os filhos das concubinas trouxeram muitas dores para José. Foca na direção, irmãos. Foca na direção. Amém? Foca na direção. Segundo item que você precisa aliar: o seu livre-arbítrio. Eita, esse é difícil. O seu livre-arbítrio é seu, mas ele precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Olha só, o filho pródigo, chegou um certo momento que ele falou: olha, eu quero a minha herança e quero partir, quero viver a minha vida. Ele podia ter feito isso, sim ou não? Sim, diga sim. Mas Deus estava com ele nessa decisão. Isso é o livre-arbítrio. Nós precisamos alinhar o nosso livre-arbítrio. Ele é nosso sim. Deus permite que nós caminhemos pelos caminhos que nós queremos. Não pense você, que se você tomar uma decisão errada, Deus vai chegar e parar aqui, ó, vai ficar aqui, ó. Jari, ó, não filhinho, não fala. Não, Ele vai permitir. Porque chama-se livre-arbítrio. Nós tomamos as decisões que nós queremos, só que depois tem consequência. Ele, o filho pródigo, ele optou pela vontade permissiva de Deus. Existe uma diferença gritante entre
vontade permissiva de Deus e vontade absoluta de Deus. Se você nunca tinha ouvido falar sobre isso, guarda isso no seu coração. Muitas vezes você vive situações que você sofre. Hoje talvez você esteja vivendo uma situação que é consequência de uma decisão que você tomou lá atrás. E você não percebeu que a decisão que você tomou lá atrás foi decisão sua. Ah, pastora, mas eu estava aqui ofertando, estava na igreja, mas você tomou suas decisões. Deus, Ele te dá livre-arbítrio para você escolher o seu caminho. Você pode tomar as suas decisões, mas não quer dizer que Deus esteja com você em todas as suas escolhas. Isso é vontade permissiva, é o que Deus permite que você faça. Deus permite que você decida. Deus permite que muitas vezes você num ímpeto saia da igreja. Deus permite porque num momento você decide não dizimar um mês. Deus permite que um momento você vacile com seu cônjuge. Deus permite situações que você vai lá e faz. Mas não quer dizer que Deus queria que você fizesse. Mas não quer dizer que Deus estava com você. Você precisa alinhar o seu livre-arbítrio para que você tome decisões que sejam à vontade absoluta de Deus. Raquel ela é um exemplo disso novamente. Por quê? Porque ela decidiu pegar as concubinas e dar ao seu esposo para gerar filhos. Ela decidiu. Deus estava com ela nisso? Eu não creio. Porque esses filhinhos das concubinas quase mataram José, o seu filho verdadeiro. Quantas coisas que nós estamos vivendo hoje, que é decisão sua, minha, que lá atrás nós não quisemos escutar a voz de Deus. E tem gente que faz o seguinte ainda, pastor Eduardo: toma a decisão, comunica a Deus e fala que Deus lhe orou. Aí você fala assim: Deus está nisso, nessa decisão. Olha, eu orei. Você quer dizer o quê? Sabe o que você está querendo dizer? Eu mandei o recado para Deus, Ele se vira. Isso é sério. A maior parte dos problemas que você vive hoje é porque o seu livre-arbítrio não estava alinhado com a vontade absoluta de Deus. E essa manhã Deus vai quebrar isso. Porque quando nós começamos a andar pelos caminhos que Deus estabeleceu, nós somos bem-sucedidos. Vem as lutas, vem, claro que vem. Mas você não vai ser consumido pelas lutas. Você não vai ser destruído pelas dores. Você não vai sofrer com aquilo. Quantas vezes casamentos, a pessoa vai lá, resolve se envolver com aquela pessoa que não tem nada a ver. Ah, mas está na igreja. Não quer dizer que é para você. Não quer dizer que é resposta de Deus para você. E você fica até orando por aquilo, como se Deus fosse convencido pelo que você quer. Aí depois vem o casamento, vem. E aí, meu irmão, é só dores. O fato de Deus, de você comunicar a Deus da sua vontade, não quer dizer que Deus está com você. Você precisa alinhar a sua vontade, a vontade absoluta de Deus. Amém ou não amém? Terceira coisa que você tem que alinhar: o seu propósito. Gente, não basta ter aparência. O que determina é a intenção. Gente, o povo se juntou para fazer a Torre de Babel. Falou: olha, vamos nos juntar, porque nós vamos fazer uma torre e nós vamos chegar a Deus. A torre, ela apontava para cima, mas ela não apontava para Deus. Ela estava ali com um propósito que Ele
eles queriam. Quantas vezes nós achamos que os nossos sonhos são grandiosos, mas não aponta para Deus. Deus não está nisso. Não basta, sabe, a aparência, qualquer intenção disso. O seu propósito tem que estar alinhado com o propósito de Deus. O povo se juntou ali, Deus foi e mandou línguas estranhas para separá-los e acabar com aquilo, porque aquilo não estava apontando de fato para Deus. Ao passo que Deus manda um Pentecoste, manda um monte de línguas diferentes, toma o povo todo com aquelas línguas e faz a conexão deles com Deus. Esse é o nosso Deus. Ele pega as coisas loucas. Você precisa alinhar a sua vida. Sabe, o que chama a atenção de Deus não é a grandeza do seu sonho. Ai, eu tenho um sonho grande, eu tenho um sonho de ter uma grande empresa, de ter mais de 1000 funcionários. Eu tenho a intenção de fazer isso, meu propósito é isso. Para onde aponta o seu propósito, o seu projeto? Para onde ele aponta? Ele aponta para o desejo que está no seu coração. Ele aponta para as suas vontades. Para onde aponta hoje o seu casamento? Para onde aponta hoje as suas finanças? As suas finanças apontam para onde? Para cumprimento do propósito? O seu casamento aponta para cumprimento do seu chamado, do seu propósito? A sua vida aponta para onde? Tudo que você faz hoje aponta para onde? Porque eu vou te falar uma coisa. Se aquilo que você faz hoje não está coadunado, alinhado com o propósito de Deus, se os seus projetos pessoais, se a sua vida, se as suas construções, se os seus anseios, se o ministério, se o louvor, se a intercessão, se a consolidação, se a ação social, qualquer coisa que você fizer, se não apontar para Deus, Ele vai tirar Deus da sua vida. É difícil isso? É. Se não apontar para Deus, está te roubando de Deus. Você precisa alinhar o seu propósito, o propósito da sua vida. Outra coisa, quarto alinhamento que você precisa alinhar a sua identidade. Jesus te chama pelo seu propósito antes de você ser, porque é a identidade que Deus estabeleceu sobre você. Deus já tinha decidido que Davi seria rei. Desde pequeno, Deus já tinha estabelecido a identidade de Davi. Já tinha estabelecido o propósito de Davi. Ele foi ungido quando ninguém olhava para ele, nem a família dele olhava para ele, mas Deus já olhava para ele. Pare de se olhar como carta fora do baralho. Para de se vitimizar e achar que a sua vida não tem chance para nada. Para de você se jogar fora. Você se joga fora. Você tem que entender que você nasceu com um propósito, que é a identidade que Deus estabeleceu. Eu não estou falando de soberba, mas eu estou falando de você reconhecer um Deus que está dentro de você. Porque quando você anda como se você não tivesse a identidade de Deus, você está desprestigiando Deus da sua vida. Você está excluindo o Senhor da sua vida. Não importa quem seja você, a sua família, ou os pecados que você tenha vivido, cometido. Deus tem uma identidade para você. A sua identidade está conectada com o seu propósito. E você precisa alinhar isso. A sua vida tem que estar alinhada. A sua identidade tem que estar alinhada com o seu propósito. Davi, era interessante que Deus já tinha determinado tudo na vida dele. Quando ele estava ali nos pastos, talvez os irmãos dele estavam em lugares mais privilegiados, e no início eles estavam.
Sabe o que aconteceu? Deus mandou o leão mandou o urso. Enquanto todos estavam achando, Davi é o inútil da história, Davi é o menos, é o mais desprezível da casa, Davi é o menor de todos. Deus estava afiando a espada dele, Deus estava preparando ele, Deus estava fazendo ele destruir leão, destruir urso, cuidar de ovelhas, se importar com as ovelhas. Sabe o que é cuidar de ovelhas num pasto? Se importar com elas, com o alimento delas. Quando você chega a ser rei, você não pode ser rei por causa de um trono. E eu estou falando disso em todas as áreas da sua vida. Talvez você queira alcançar coisas, uma casa, um emprego, um concurso público, para você se tornar reizinho daquele local, reizinho da sua vida, independente. Quando você chega a um lugar de posição, seus olhos têm que estar conectados com o quê? Com o chamado, com cuidar, se importar com as feridas, com as dores, com o alimento, com o frio, com o calor. Nós estamos cansados de líderes que não se importam com as pessoas, que não tem amor. E amor não é teórico, não. Amor não é falar que eu te amo, não. Amor é prática, é servir. Amor é expresso na prática, é cuidar de verdade. Davi estava sendo preparado, Davi estava entendendo o que eram as lutas, as dificuldades, estava criando força, estava criando coragem, estava criando resistência, porque ele tinha que ser preparado para onde Deus queria colocar ele. Se você alinhar a sua identidade ao que Deus determinou na sua vida, nada, diga nada, nada vai lhe impedir de chegar no seu destino. E para finalizar, queridos, eu acho que podia ser melhor. E para finalizar, o alinhamento, ele não se resume a conquistas. Eu vou me alinhar para ter conquistas. Guarda isso, eu quero que de tudo que eu falar, que eu falei nessa manhã, se você não guardou tudo, você vai guardar esse final. Presta muita atenção, o alinhamento não se resume apenas a conquistas de coisas, mas o grande ápice, a grande catarse do alinhamento é o avivamento. Diga, avivamento. Gente, é tão forte o alinhamento que quando Jesus apóstolo, quando Jesus foi crucificado, o alinhamento com Deus, entre Jesus e Deus estava tão forte, era um alinhamento tão forte das expectativas de Deus com o propósito de Jesus, que naquele momento da crucificação ali de Jesus, escuta, leiam aqui comigo, me acompanham aqui em Mateus 27, olha o que aconteceu, naquele momento era tão forte o alinhamento dos dois, para você entender que se Jesus teve que se alinhar à vontade de Deus, imagina eu e você. E o alinhamento entre os dois era tão forte, que quando houve o alinhamento, imediatamente houve um avivamento. E é naquele momento ali que Jesus estava ali, olha o que aconteceu. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes abaixo. A terra tremeu e as rochas partiram e os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados.
Queridos, recebe algo no seu coração. O ápice do alinhamento é o avivamento, é a ressurreição. Talvez áreas da sua vida tenham morrido, talvez relacionamentos da sua vida tenham morrido, mas é porque precisa do alinhamento. Quando Jesus estava sendo crucificado, naquele momento da crucificação, as rochas romperam, a terra tremeu e os sepulcros abriram, e as pessoas que estavam mortas ressuscitaram e foram vistos na cidade. Aleluias.